Oi, oi, pessoal, muito boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Vivenciando, nosso bate-papo de todo sábado aqui com vocês, através do nosso canal no YouTube, da nossa MIPS, o M6 Instituto de Produção Cultural. Para vocês que ainda não conhecem, quem já está acostumado com a gente, eu sempre falo a nossa MIPS, porque eu também faço parte do M6 Instituto de Produção Cultural, como diretora, como membro voluntária, e conduzo aqui este e outros programas que nós realizamos ao longo do nosso sábado. Aí vocês já conhecem a nossa saga de toda semana, de todo sábado, com este e outros programas aqui, esses projetos em formato de programas para vocês, né? Então, muito obrigada a todos que nos acompanham pelas rádios, através da parceria que nós também temos com a ASPIA, que é a Associação Sarau Paulistano, e aqui, então, nós trazemos este projeto em formato de programa que, para quem ainda não conhece também, curiosamente, ele surgiu durante a pandemia e não era, assim, em formato de programa, era como um blog onde a gente compartilhava conteúdos com vocês de desenvolvimento pessoal, de saúde mental, enfim, toda uma temática voltada para a saúde, para o autocuidado, para a vida mesmo, pessoal, no momento que nós estávamos aí de isolamento, de distanciamento, não podia estar com amigos, familiares, né? Então nós trouxemos este projeto com este nome Vivenciando para vocês e hoje estamos aqui desfrutando com muitas pessoas que nós recebemos todo final de semana, diferentes convidados para vocês estarem conhecendo um pouquinho de todo o trabalho deles, todo o propósito. E nós já estamos, aliás, com o nosso convidado de hoje, que é a primeira vez que ele está aqui com a gente. E antes eu gostaria só de deixar o nosso agradecimento ao grande parceiro que faz isso acontecer com a possibilidade da grade de programação, que é o nosso grande parceiro e amigo Pedro Morbach, e também ao nosso presidente idealizador da MIPS, o Manuel Henri Moreira. E agora apresentando ele para vocês, ele que é especialista em desenvolvimento humano e transformação de organizações, tem um tema interessante hoje para trazer para a gente aí dentro de todo esse universo que nós temos, né? Então, se vocês têm curiosidade, fiquem com a gente até o finalzinho do programa, tá? Vai ser muito bacana. E, aliás, eu vou acompanhando quem está com a gente pelo chat do YouTube. Então, se vocês quiserem participar, deixar comentários, perguntas de vocês para o nosso convidado, eu vou estar dando uma olhadinha uma vez ou outra aqui, tá bom? Então, muito boa tarde, seja bem-vindo ao programa. Obrigada por estar com a gente hoje. Marcelo Silva. Boa tarde, Maricela. Prazer imenso estar aqui com você. Estava aqui aguardando curiosamente sobre essa nossa conversa. Muito obrigado por me receber. Obrigada, Marcelo. Obrigada pelas palavras, obrigada pelo tempinho de sábado aí com a gente, viu? E enquanto o pessoal vem Prazer. chegando na nossa transmissão, então, para acompanhar a gente hoje, conta um pouquinho pra gente sobre a sua trajetória, Marcelo. Você passou aí pela tecnologia, pelo RH, o desenvolvimento humano, que apesar de estarem ligadas de alguma forma, né? Conta um pouquinho pra gente por qual que você começou e como que foi essa decisão, essa escolha dessas atuações. Perfeito, Maricela. Assim, ó, eu vou resumir bastante, porque minha trajetória ela é longa, e eu vou começar do presente para o passado. Eu tenho um conceito, uma crença que é o futuro que nos puxa, né? E não o passado, né? E não o que nos trouxe até aqui, é o futuro que nos puxa. Ou Boa. seja, o que eu estou fazendo aqui agora só está me preparando para algo maior que está por vir, que eu talvez não saiba o que que é, né? Isso aqui é só um preparo. Então, hoje, aqui onde eu estou, eu consigo ligar os nós dessa minha trajetória do passado, que eu vou contar um pouquinho para vocês, e entender, cara, que incrível. Se eu não tivesse passado aquilo ou aquilo ou aquilo, eu não estaria aqui hoje fazendo o que Sim. eu faço, né? Então, que você trouxe essa conexão, assim, eu já troquei, Maristela, umas 5, 6 vezes de carreira, assim, totalmente. Minha primeira formação Sério? é em ciências da computação. Trabalhei quase 10 anos na área de TI, fui programador. é, Cara, eu trabalhei com infraestrutura, enfim. Depois eu fui trabalhar com gestão de projetos. Saí da parte mais técnica, virar gerente de projetos. Cheguei a dar aula, tirei certificação. Até que chegou uma época que eu estava voltando da Angola, depois eu falo minha trajetória internacional. Eu estava voltando da Angola e estava fazendo uma entrevista para ser diretor de RH de uma empresa desculpa, diretor de TI de uma empresa canadense. E a mulher me convidou para ser diretor de RH. Eu falei, cara, eu nem sou dessa área. Ela falou, não tem problema, você vai para o Canadá, fica um tempo. E mais uma vez, Marcelo, eu mudei, fiquei 8 anos em RH, amei, e foi ali que eu comecei a ter esse chamado mais interno do autoconhecimento, do ampliação da consciência, que é um pouco do tema de hoje, né? Mas olha, eu já tive empresa, já quebrei empresa, já vendi, ganhei dinheiro com outras, já Que tive minha carreira legal. Que incrível, internacional. Marcelo. É assim, enfim, são muitas trajetórias, mas todas essas se conectam, né? A tecnologia, nos dias de hoje, essa parte de olhar para o ser humano, lembrar que todos nós somos seres humanos, um lado mais estratégico de negócio, até para ter tido outras empresas, enfim, isso tudo se conecta, essa é um pouco da minha trajetória.
Tenho dois filhos maravilhosos, eu amo mesmo, assim. Eles me ensinam muito e me ensinam no sentido de, às vezes, eu não estou sabendo lidar nem com eles. Eu falo, como é que eu vou levar isso para uma empresa? Se eu não estou conseguindo nem ajudar meus filhos a se educar, a- como é que eu vou querer ser líder? Aí eu fico, crio uma metodologia, testo, falo, caramba, se funcionou com os meus filhos, vai funcionar com alguém. Aí eu vou testo dentro de empresa e funciona. Então, Que assim, legal. eu tento, eu sou isso daqui o máximo possível do meu tempo, seja no almoço, seja numa empresa, seja com cliente. Cara, é isso. Esse sou eu vou dar o meu melhor aqui para vocês hoje, tentar realmente contribuir com algo para você que está escutando, sair daqui dessa conversa curta, breve, com um insight, assim, com uma provocação. Exato. Essa é a minha intenção. Então, essa é um pouco da minha trajetória. E aqui estou eu juntando tudo isso para desenvolver pessoas, líderes e organizações. Eu uso tecnologia, eu uso coisas de RH que eu aprendi, uso muita coisa de ser humano que eu tenho estudado e assim vai. Esse é um pouco da Incrível. minha trajetória. Que legal, Marcelo. Muito bacana, acho tudo muito interessante. No início, você comentando sobre a ideia do presente, do passado, do futuro, né? Eu tenho muito uma ideia de que o que a gente faz hoje e imagina hoje a gente fazendo é algo que lá na frente, na verdade, já tá realizado, sabe? Já tá acontecendo. A gente Exatamente tá aqui isso. esperando chegar lá, mas lá já tá, sabe? Não acho que era o Einstein que dizia, se é possível imaginar, é possível fazer. Sim, Cara, se a gente já está criando, imaginando, vivenciando, vendo isso, uma questão de tempo. A gente trabalha muito, exato. depois talvez eu fale um pouco, Maristela, com a cocriação da realidade. É muita questão de física quântica, outros temas. Então talvez eu fale um pouquinho disso aí ao longo da nossa jornada. Estou mega alinhado com você. Que legal. Então a gente entrando um pouquinho no tema já para o pessoal que já está nos esperando aí, muito se fala hoje em inteligência artificial nas IAs, na evolução das tecnologias digitais, né, Marcelo? Conta pra gente com Sim, toda a sua bagagem, na sua visão, o que as pessoas ainda estão entendendo, talvez não de uma forma errada, né, mas de uma outra forma, estão entendendo de uma outra forma sim, esse momento que nós estamos passando, porque sim, é muita coisa, muita informação e de uma forma muito rápida, sabe? No automático, mas também uma passagem, umas mudanças muito rápidas. sim. É assim, Maristela, a minha sensação é que as pessoas talvez ainda não entenderam a profundidade do que está acontecendo agora, seja isso dentro de uma organização ou enquanto pessoa física. Claro que quando eu falo as pessoas, eu não estou generalizando, tem muitas pessoas que sim já entenderam, né? Eu comentei com você que minha primeira formação foi em ciências da computação. E Isso. na época eu programei com IA, eu cheguei a programar. Eles diziam que a gente estava na fase 2 e que teríamos uma tendência de ir para a fase 4, onde a IA seria algo incrível. Ou isso, na minha formação, faz algum tempo, né? Então, isso faz 20, 30 anos atrás. Então, quando eu olho hoje, eles dizem que a gente chegou na quinta onda da IA. Então, a gente nem imaginava que existia 5 ondas, a gente imaginava 4, já estamos na quinta, né? Então, Uau. o que que eu percebo que tem acontecido no mundo, né? Eu acho que você deve perceber, já estamos, aliás, hoje é dia 1, não é isso? Não, dia 2, né? Dois? Já estamos no segundo trimestre do ano, já indo pro, quase terminando o primeiro semestre e o segundo. E a gente mal começou o ano, né? Então, tem Sim. muitos estudos que mostram sobre essa velocidade que as coisas estão acontecendo. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero sempre tentar trazer para a prática, metáforas, para quem está nos escutando entender assim claramente. No passado, você, quando veio a internet, levou quase 30 anos para nos trazer até aqui. O que que é nos trazer até aqui? Mudou nossa forma de se relacionar, mudou nossa forma de se comunicar, de interagir, a globalização explodiu, né? Tudo, agora é a internet das coisas que eles falam, né? Tudo está conectado na internet, a sua geladeira, a pulseira do cachorro, a sua saúde, né? Exato. Cara, isso é que a internet levou 30 anos para chegar até aqui. Muito bem. O que a inteligência vai. Que a internet levou 30 anos, a inteligência artificial vai levar 5. E isso já começou em 2024 para 25. Então, tem diversos estudos que mostram que até 2030, o mundo em que nós conhecemos já não existirá mais. E aí, algumas pessoas que eu falei que ainda não têm muita consciência disso, é que elas acham que isso ainda está distante. Não está, isso já está acontecendo agora. Exato, está Eu poderia acontecendo. dar milhares de exemplos, como, por exemplo, principalmente a China, que é o país que está à frente de todos em termos de Super. inteligência artificial, Super. está acompanhando. Os caras produzem um prédio em 30 dias. Outro Os caras nível.
É outro nível. Os caras construíram o próprio Sol. Agora eles já têm robôs que produzem seus próprios robôs. Tem fábricas que trabalham 24 horas no escuro que criam seus próprios robôs sem nenhuma intervenção do ser humano. E assim vai, assim vai. São infinitos os exemplos, né? Carro voador, cirurgia feita à distância, aqui é um detalhe tão pequeno. Ou seja, o mundo em que nós vivíamos e conhecíamos, ele já não existe mais, e muito em breve isso vai ficar tão escancarado, então por isso que eu e nós da Iluminata chamamos de mundo 5.0, que é a revolução Uhum. 5.0. Eu Sim. não acho, os estudos mostram que a gente já está dentro da quarta revolução industrial, eu considero a quinta revolução industrial, porque quando é uma revolução é que tudo que foi um dia já não será mais. A forma de a gente se relacionar vai mudar totalmente. A forma de a gente trabalhar. Os Jay-Z estão chegando com tudo. Jay-Z já tem 1 trilhão de toda a fortuna do mundo. Então, assim, tudo mudou. E se a gente não se adequar muito rápido, a gente já ficou para trás. Quer dizer, a Exato. gente já está começando a ficar para trás, né? Sim. Então, essa é só uma pergunta, né? O que está acontecendo no mundo com inteligência artificial? Cara, nada mais, nada menos que a quinta revolução industrial e as coisas estão muito rápidas. Basicamente é isso. Uhum. E agora voltado diretamente para as empresas, para os profissionais, quem está nos assistindo aí que trabalham em uma empresa ou tem o seu negócio, né, como empresário, como empreendedor, como acompanhar esse momento e na prática o que, que muda no dia a dia para a nossa vida profissional, para esse lado profissional, Marcelo? Assim, muda tudo. Eu vou dar exemplos práticos de novo, né? A primeira coisa que já mudou é a própria forma de compra. Então, antigamente se comprava de uma forma, depois veio a internet, as grandes empresas trabalhando com multicanais, e hoje em dia no próprio inteligência artificial, você gostou de algo ali mesmo, você clica, a Uhum. própria inteligência artificial já acha o melhor lugar, já compra para você, te manda, você nem sabe o que Filtro. aconteceu por trás, mas por trás ela já procurou, já achou, já comprou, já preparou, organizou a logística Uhum. e vai chegar. Então a forma de comprar já mudou. A forma de interagir já mudou. Então, quando eu penso em termos de empresa, antigamente, Maristela, quando vinha uma nova onda, uma crise financeira, algum movimento mais assim, novidades, as empresas se readequavam. Como? Lançando um novo produto, né? Ou elas mudavam a estratégia, mudavam o Sim, posicionamento, trabalhavam um pouco de campanhas. identidade, brand, campanhas de marketing. Cara, isso não basta mais. Olha o GPA, uma das maiores empresas do Brasil, falindo. Só no primeiro trimestre do ano, 4 empresas brasileiras gigantes abriram. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, o que que vai mudar? Agora não dá mais só para criar uma nova campanha, só um novo produto. A forma de se relacionar com o ser humano, com os clientes, com os próprios funcionários, mudou drasticamente. Então, o que que eu preciso fazer? O primeiro passo. Depois eu vou contar uma novidade que a gente entrevistou líderes que estão voando, Maristela. E eles têm 6 segredos. Eu vou contar isso aqui para vocês daqui a pouco. Ai, por Então, assim, favor. como é que isso impacta a empresa, cara? Totalmente, não é só mais um ajuste. Contrata uma pessoa ali de marketing para ele pensar numa campanha. Cara, você já morreu. Se você está Uhum. pensando assim, você já está Ultrapassado. obsoleto, totalmente. Percebe? Você quer se adequar? Começa a viver mais com os Jay-Zs. Eu tenho filhos de geração da geração alfa, 11, 14 anos, já é uma Sim. geração depois dos Jay-Zs. Eles têm um outro mundo, é outra forma de pensar. Eu ainda pensei assim, cara, eu preciso me reinventar muito. Que tendo, imagine a minha empresa. Então é assim, não é. Sim, vai passar por mudanças de produtos, vai passar por mudança, mas isso é só uma consequência. O primeiro passo é se reinventar em termos de propósito. Por que que minha organização existe? O que que ela resolve do planeta, do mundo, né, das pessoas, né? Se a minha empresa deixasse de existir, o que que as pessoas perderiam? Nada. Pô, então minha empresa já morreu. Sabe? Como é que eu estou contribuindo com algo? Mas tem que ter um porquê. Aí depois eu vou trazer isso, um alinhamento à minha cultura. Eu vou criar uma cultura dentro da organização extremamente alinhada a esse propósito. E por fim vou pensar numa estratégia. Só aqui que eu vou pensar na estratégia de produto, preço, campanha, rede social, vender nas redes sociais. Percebe? Então a gente chama Sim. da tríade, né? Propósito, cultura, estratégia tem que estar extremamente alinhado. E Perfeito. começa pelo propósito, Marcelo.
Então, Perfeito. assim, basicamente é isso, mudou tudo. Já mudou. Tem empresas que já estão se adequando, se reinventando, né? Se reenquadrando. Mas daqui a pouquinho eu queria contar para você o que que os líderes aí de sucesso têm feito. Ai, com Que essa certeza. até, essa eu gostei, mas Eu pode quero seguir. saber também. E antes disso, conta pra gente, se você puder já adiantar, sobre o método que você criou, o SHR. Conta pra gente qual que é o SHR. diferencial deste método, qual que é o propósito dele. Ó, basicamente é assim, Marcelo, a Iluminata tem quase 20 anos e a gente vem sempre pegando os métodos e melhorando. Então pensa assim como vocês aí não tem tecnologia, quantos canais vocês estão usando, quantas pessoas, quantas coisas de tecnologia por trás está para que isso chegue em diversas pessoas. Não é assim? O Exato. ser humano também tem tecnologia. O ser humano é um ser que tem muitas tecnologias aqui. Então, nosso trabalho é entender o ser humano no nível mais profundo. Quando eu entendo esse organismo vivo aqui, que é esse meu corpo, minha mente, quem eu sou, seja por meio da medicina germânica, física quântica, metafísica da saúde, enfim, as diversas coisas que existem sobre o ser humano, aí eu começo a entender um pouco mais sobre uma organização. Organização vem de organismo, então a organização também é um organismo vivo. Sim. Então, o que que é o SHR? É um método que a gente criou que é do ser humano a resultado. Basicamente, eu falo, não adianta ficar mexendo nas organizações sem trabalhar a liderança. Quem que faz a transformação, inclusive, de uma organização é a liderança. Só que não adianta desenvolver a liderança enquanto papel. Ser líder é só um papel, tá, Marcelo? Eu não sei se você tem filhos, mas, né? Pai, mãe, filho, mãe, amigo, líder, são só papéis. Então, quando eu desenvolvo um líder dentro de uma organização, a gente descobriu que não adianta desenvolver ele só no papel do líder. Eu preciso dar mais um passo e desenvolver no lugar do ser humano. Por isso que é do ser humano ao resultado. Eu preciso ter clareza de onde eu quero chegar, que é o propósito. Uma vez que eu tenho essa clareza para onde eu estou. É igual quando eu saio de casa, eu não ligo aqui o GPS, eu não ponho o destino para onde eu estou indo. Primeiro passo, para onde eu estou indo, que é o propósito. Se eu não tiver essa clareza, Marcelo, no nível profundo, quem realmente eu sou, para onde eu estou indo, qual o legado, como eu estou ocupando esse espaço de tempo que está sendo dado para mim, quando eu tenho essa clareza para onde estou indo, agora eu vou criar o segundo passo, que é a estratégia. Então, que estratégia eu vou usar para alcançar isso? Qual que é a cultura da minha empresa? Quais são os papéis e responsabilidades? Quais são os produtos? Só agora que eu vou criar isso. Esse é o segundo passo. Agora que eu sei para onde eu estou indo e qual a estratégia que eu vou usar, eu vou montar a equipe. Uma equipe de alta performance, extremamente alinhada com essa minha estratégia, que vai entregar o resultado, que vai entregar esse lugar que eu estou indo. É o terceiro passo. Essa equipe, Marcela, ela só vai existir se as pessoas aprenderem a se relacionar. E esse tema parece extremamente simples e é aonde começam nós, na minha opinião, que as pessoas mais se perdem. Relações saudáveis. Relação saudável não é amiguinho, churrasco na casa de todo dia, happy hour. Happy hour É toda eu poder me semana. expressar, eu poder me posicionar, poder me colocar, poder discordar, Exato. com todas as minhas emoções aqui dentro. Pode falar. Não, perdão, só queria te interromper porque é um ponto que eu acho interessante e curioso a forma como você traz pra gente, justamente porque eu acho que hoje a gente vê muito que ainda tem essa certa resistência, né, por parte das empresas e Total. dos líderes, sabe? Total. Você participa de reuniões, Maristela, onde as pessoas ainda estão discutindo quem tem razão. Nem parece dois adultos. Então, esse é o quarto passo. Ó, eu defini meu propósito para onde eu estou indo, bem claro. Criei uma estratégia para chegar lá, uma arquitetura organizacional, né? Defini a equipe que vai entregar essa estratégia para chegar nesse resultado. Agora as pessoas vão se relacionar. Sem relacionamento, eu nunca vou ser uma equipe de alta performance. Mas por que que esse relacionamento é tão difícil? Tem algo que tem que acontecer antes. Comunicação assertiva e empática. As pessoas não sabem se expressar de forma empática, muito menos de forma assertiva. Elas têm medo de ser assertiva, elas confundem firmeza com agressividade. Elas muitas vezes querem manter uma imagem de líder legal, ou de um pai legal, ou de uma mãe bacana. Então, por uma série de fatores, elas não fazem, não falam o que tem que ser falado. Entende? Então, se eu não consigo nem me expressar de uma forma empática, assertiva, como é que eu vou gerar uma relação saudável e todo o resto acontecer? Só que para que eu possa me comunicar de forma assertiva, tem um sexto passo que vem antes. Ó, lembra que eu sempre falei que eu começo do futuro, né? Ó, é o futuro que nos puxa, definir meu propósito, estratégia, a equipe que vai entregar isso, como que vai ser essas relações e tem que ter uma comunicação assertiva. Sexto passo, segurança psicológica, Marcela. Se as pessoas não se sentirem seguras,
para que elas possam se expressar, seja em casa, seus filhos, ou seu marido, ou esposa, o seu irmão, enfim. As pessoas à sua volta, se elas não estiverem à vontade para se expressar, nunca vão conseguir se comunicar de forma assertiva, tão bem distante de seu relacionamento saudável. Uhum. Às vezes entra em uma relação afetiva amorosa. Uhum. E para que tudo isso aconteça, tem o primeiro passo de todos, que é o ser humano. A conexão acontece no ser humano, entre eu e você, não entre as posições. Percebe? Então, esse é o método que nós criamos, que nós temos implementado dentro das organizações. Não adianta só investir em comunicação. Não adianta só investir em team building. Ou dentro da sua casa. Não adianta ficar fazendo só algumas coisas se todas essas etapas não estão claras. Quando isso está claro, tudo é só uma consequência. Eu me torno líder de mim, que é o primeiro nível, que é o ser humano. Sou líder de mim. Se eu sou líder de mim, eu me conheço de uma forma profunda, eu começo a me aprender me relacionar com os outros. Agora eu passo a ser líder de outros, com o tempo ser líder de empresas, de organizações. O flow é natural. Se eu me conecto com você, Maricela, e você se sentir à vontade e vice-versa, talvez a gente tenha uma comunicação assertiva e empática quase que de uma forma automática. Com certeza. Eu vou ter um cuidado com você, eu vou ter um cuidado comigo. Então esse é um método que a gente tem implementado dentro das organizações. Existe um método, existe um passo a passo, existe um porquê, o como fazer isso, né? É isso, um pouquinho aí do método do SHR, de uma forma muito resumida. Legal, acho muito bacana toda essa temática, esses assuntos que a gente está trazendo, está interligando, e uma reflexão talvez um tanto provocativa, não sei se talvez isso veio para o pessoal também que está nos assistindo, nos escutando, mas sabe aquela ideia, Marcelo, de que as empresas estão muito mais para o resultado do que para as pessoas, para os seus colaboradores? Sim. Como que a gente poderia entender essa ideia dentro disso que a gente está trazendo, sabe? Sim. Eu acho que é algo, hoje, ainda falta muito, né? Principalmente pra gente aqui. Falta muito, Maricela, mas está tão perto. Eu me lembro do Interestelar, não sei se você assistiu esse filme, onde estava lá o ator principal, e ele estava tão próximo da filha, e ao mesmo tempo tão distante, né? Em outras dimensões. Então, para mim é igual. Eu vou te dizer por quê. Existe uma confusão do que é ser um líder humano. O líder humano é não dar feedbacks, não magoar, não confrontar, não direcionar. Não Isso dizer é o não. distorção. Não dizer isso é distorção, Maristela. Eu não tenho problema nenhum em a empresa ter foco em resultado. Nenhum. Quanto mais resultado ela tiver, mais ela vai levar o propósito dela para mais gente e o mundo vai ganhar com isso. O problema é resultado a qualquer custo. Percebe? Exato. É se esquecer que ali na frente existe um ser humano. Por isso, de novo, que o ser humano é o resultado. Se por enquanto eu ficar olhando só do líder, que é a posição que a pessoa ocupa para frente, eu vou esquecer que por trás tem um ser humano, que tem filho, tem mãe, tem família, fica doente, às vezes perde alguém querido, às vezes está passando por uma dificuldade financeira, alguma doença, questões de relacionamento. Cara, isso vai impactar direto. Então, assim, de verdade, eu zero de problemas focar no resultado. Perfeito, desde que não seja a qualquer custo. Existe um ser humano por trás daquilo. Aliás, deveria tudo ser em função do ser humano. Se não, para quê? Para que se não fosse em função da minha saúde, da minha prosperidade, da minha convivência, da minha consciência? Seria para quê? Sim. Então, percebe que é tão próximo e tão distante. Chega, resultado por si só não vai dar. Inclusive, essa nova era, você vai perceber que resultado por si só não se sustenta mais. É verdade. A gente está, inclusive, num ano extremamente acelerado, não só em termos de velocidade, mas tudo que estava debaixo do tapete esse ano vai se apresentar. Não se sustenta mais essas mentiras, essas manipulações, tudo vai. Cada vez mais a gente fala com o coração. Você pode perceber, Marcela, eu estou falando aqui até meu tom de voz aumenta. Eu me empolgo, eu acredito nisso, eu vivo isso. É isso. Então, assim, mega alinhado com você. Quero ter resultado. Imagine vocês, o instituto de vocês, quanto mais dinheiro, mais vocês levam o que vocês acreditam para mais gente. Inclusive, eu falei que tinha 6 princípios que os líderes de sucesso estão vivendo, que eu vou contar daqui a pouco. Um deles é propósito, o outro é dinheiro, é prosperidade. Eu já vou falar, vai entender melhor. Então, não sei se faz sentido para você. Vamos continuar com foco em resultado. Uma empresa sem resultado vira uma ONG falida. Tá tudo certo.
desde que não seja a qualquer custo, desde que eu lembre que tem um ser humano ali na minha volta. Como é que eu também posso apoiar essas pessoas ao meu redor? Super. Entendeu? Faz sentido para você? Super, super. Se você quiser já adiantar pra gente os seis pilares e depois Princípios. trazer pra gente suas experiências internacionais também, Marcelo. Ah, vou misturando aí, tá? Ó, é basicamente assim, a gente percebe, Maristela, que tem pessoas, cara, parece que estão voando na vida. Elas estão bem. Cara, o que que esses caras, essas mulheres, essas pessoas estão fazendo que os outros não estão? Tem Aham. diversos estudos que mostram que É 70% exatamente da isso. vida da pessoa ela está na sobrevivência. Por que que algumas pessoas estão vivendo bem? Então, o que que a gente fez? A gente foi entrevistar elas. Entrevistamos líderes de todos os níveis, de diversas empresas. E a gente percebeu que tinham vários motivos, mas tinham 6 que eram muito fortes. Cara, pegamos gente da Natura, gente da Ponce, gente da Que incrível, diversas Marcelo. empresas, diversas grandes, médias, pequenas empresas. Tem 6 princípios que esses líderes vivem. Primeiro princípio, e aí você vai ver que existe uma conexão com o método que eu já falei, não é à toa, tá? Mas primeiro princípio, propósito. Esses líderes têm um porquê. Eles sabem o porquê eles dizem sim ou não para as coisas que eles fazem. Exato, é muito Todos claro. os dias. Não é só esse propósito filosófico, é que na prática. Isso. Eles não só se conhecem muito bem, como eles se conectam em empresas que têm propósito parecido com o deles, e eles conseguem despertar o propósito em volta das pessoas que trabalham com eles. Esse é o primeiro princípio. Esses 6 princípios, Maristela, que eu estou falando, já falei o primeiro, basicamente pensa no furacão, que é o mundo do jeito que está hoje. 2, 3, 4, 5 guerras acontecendo em paralelo, e o dólar, e o chinês, inteligência artificial, empresas que... Como é que eu sobrevivo nesse meio? Então, tem 6 princípios que, se você sobreviver eles, ou o mais próximo possível deles, você vai conseguir ficar bem no meio do furacão. No meio do furacão é vácuo, né? É o silêncio. Então, primeiro princípio, eu sei para onde eu estou indo. Sabe por que que isso ajuda? Dentre diversos fatores, na hora que vierem todos os outros motivos, todas as justificativas, novo produto, novo sei lá o que, eu vou respirar e falar. Isso me aproxima ou me distancia do meu propósito, para onde eu estou indo? Me distancia. Então é não. Não é pessoal, só é não. Eu sei para onde eu estou indo, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu estou fazendo, isso me distancia. É não. É o primeiro princípio. Segundo princípio, ó, o propósito é mais mental. É um farol, sabe, dentro de um mar, aqueles navios que Sim. colocam no farol? É uma direção, não é um lugar Isso, para direção. chegar. Direção, ok? Quando eu quero ir para o Mentaliza, né? leste, Mentaliza. mentaliza, visualiza lá o futuro. Mas não adianta ficar só na mente aqui, sonhando, viajando, né? Ok, percebi, visualizei, venho para o segundo centro de inteligência, que é a emoção, é a intenção. Percebe? Aqui é o P de pertencimento. Esse é o segundo princípio que esses líderes vivem. Tenham cuidado genuíno com o ser humano. Eles cuidam de si. Começa, acho que você até falou no início, tudo começa pelo autocuidado. Se eu não sei nem me cuidar, como é que eu vou cuidar de alguém, Marcelo? Então, segundo princípio, esses líderes, eles se conectam, eles se sentem parte de algo maior e eles fazem as pessoas se sentirem pertencidas. Essa, para mim, é uma das maiores doenças do ser humano. As pessoas estão só querendo ser vistas, só Exato. querendo fazer E parte. acho que é o E que a esses gente estava líderes, comentando no início também. É muita energia isso, né, Marcelo? muito. As Esses líderes influências, sabem sabe? fazer isso, Maristela. Eles fazem isso como ninguém. Eles estão no meio. Eu até estava conversando com o Pedro. O Pedro, 78 anos, aí que você falou com ele no início. Cara, ele está no meio de todo mundo. Ele tem esse peso de pertencimento muito forte. O É o Pedro é incrível. social. Mas também não adianta ficar aqui filosofando, que é o propósito, o primeiro princípio, ficar aqui nas emoções, ser humano, ai, vamos todo mundo se abraçar, que é muito legal. Eu preciso vir para o terceiro princípio, que é prosperidade. Vamos Prosperidade é a lá. energia do corpo, é o terceiro centro de inteligência. É agir. Eu penso, coloco minha intenção e ajo. Ó, eu vou te dizer uma coisa, Marcela, é incrível. Eu atendo muitas pessoas individual e de empresas e grupos, muitas, muitas, toda semana. A maioria, 80% das pessoas pensam, elas visualizam. Só que não sai do lugar, fica pensando. Exato. Isso é o que a gente tá fazendo o tempo todo. Não serve para nada, traz mais confusão. Ok, mais uns 40, 50% pensa e consegue vir aqui tomar uma decisão.
meio que, ok, já sei, vou fazer isso. A partir de tal dia, a partir de em janeiro, segunda, toma uma decisão, vou me separar, vou sair de uma relação Abusiva. não tá legal, Uhum, abusiva, uhum, vou pedir demissão de uma empresa, vou me uhum. posicionar com o meu gestor. Perfeito. Só que só 20% dentro dos meus estudos vão lá e agem, fazem, põe a mão na massa e faz o que falou que ia fazer. Que é essa terceira princípio da prosperidade. Fala de dinheiro mesmo, é ação, percebe? Então Sim. esses são os três primeiros princípios, tem mais três. Propósito, pertencimento e prosperidade, três P's. Esses líderes vivem o mais próximo possível disso. Percebe? Fantástico. Ó, eu sei para onde eu estou indo e é por meio das pessoas e eu preciso falar de meta, resultado, dinheiro. Cadê? Quanto mais dinheiro eu tenho, mais eu levo o meu propósito para mais gente Uhum. e traz mais dinheiro que leva para mais. É um círculo Perfeito. virtuoso. E aí tem os outros três princípios que esses caras vivem ou vivem próximo. Primeiro deles, presença. Sem presença, no aqui, não é no futuro. O futuro legal, vou lá, penso, bacana, planejei e voltei, estou aqui. O passado, fiz minhas lições aprendidas, legal. Deixa, cara, eles fazem exercícios, ou é yoga, ou é Uhum. Bem meditação, ou é mindfulness. corrida, ou qualquer coisa que me traga para o aqui, o agora. Isso. Quando começa a viajar muito na maionese, eles voltam e falam, calma, o que que é fato e o que que é história? O que separa, respira aqui e agora, observa, silencia um pouco a mente, diminui um pouco a velocidade. Eles fizeram isso na minha entrevista com eles. Eu falava, o que que vocês estão fazendo aqui? Estou me acalmando. Eu percebi que eu estava me agitando, respira, volta um pouquinho. Eu posso pegar toda essa energia e canalizar para tomar uma decisão, para fazer algo se mover. Eu não preciso entrar na euforia. Sim. Então, eles têm presença. Esse é o quarto princípio. A partir da presença, eles vão para o quinto princípio, que é consciência, que é um pouco do tema de hoje. Ampliação de consciência. Tudo passa a partir do momento que eu começo a ampliar a minha consciência, minha percepção das coisas. Eu começo a sair de mim e começo a ir além. Isso só é possível, Maricela, com presença. Sim. Se eu não tenho presença, as coisas estão acontecendo na minha volta, eu estou aqui, ó, Exato. encantado, hipnotizado, ou por uma novela, ou por um programa desses de TV, eu nem percebo as coisas acontecendo à minha volta, nem estou vendo o que a IA está fazendo. Tem gente que está preocupada com a privatização, não estou falando que eu sou a favor ou contra, Uhum. não estou falando disso. Privatização é o menor do seu problema que você tem, com o que está acontecendo na IA e ao redor do mundo, Exato. percebe? Então, assim, os caras vivem o presença e a ampliação de consciência. Eles trabalham o autoconhecimento mesmo. Ou é terapia, ou é coach, ou é mentoria. Com Vai certeza. estudar neurolinguística, vai estudar física quântica, vai se meter no meio de uma floresta, vai falar com os índios, sei lá. Trabalhar autoconhecimento profundo. Sim. E por último, o último princípio, eles têm um mindset de crescimento, de evolução, de olhar para nada de se aposentar, que se aposentar, quando eu tiver 70, 80 anos, eu vou estar no meu auge. Agora é que eu vou contribuir ainda mais, como o seu Pedro lá, que para mim virou aí uma referência, vamos dizer assim. Enorme. Percebe? Uhum. Então, resumindo, que eu acho que eu já me estiquei um pouco aqui, 6 princípios que te fazem viver nesse mundo caótico. Aliás, caótico para quem? Para quem está disperso, adormecido, né? Para quem está acordado, é um mundo incrível. Você pode viver com propósito, no meio das pessoas, ganhar dinheiro, ter tempo com a sua família, com seu filho. Para isso você precisa ter presença, trabalhar seu autoconhecimento, entender seus mecanismos de defesa, seus medos, percebe? Vai trabalhar profundamente. Sim. Vai sair quebrar esses padrões que nem são seus. Exato. E por último, mindset de consciência, de protagonismo, de cocriação da realidade, foi um dos temas que a gente começou falando. Uhum. Uhum. Só para fechar, esse sexto pilar, Maristela, eu gosto muito de uma frase, né? As pessoas falam que não dá para prever o futuro. Eu não sei o que que você acha. Se dá ou não dá, tem uma frase que vem da física quântica que eu amo. Eles falam assim, olha, tem uma forma de você prever o futuro. Sabe qual que é? Você criar ele. Isso é mindset de protagonismo. Eu vou criar a minha Mas é realidade. isso. Eu vou escolher com quem eu quero viver. Eu vou Exato. escolher com quem eu quero trabalhar. Eu vou decidir, eu vou cuidar de mim. Eu não vou depender. Eu já falei para meus filhos, ó, quando eu for velho, vocês não vão cuidar de mim, não. Vocês podem se virar, eu vou cuidar de mim, percebe?
Então, são esses princípios que esses líderes vivem. Não é que eles dominam tudo, eles vivem um pouco de cada coisa e, cara, estão tendo uma vida muito mais próspera, abundante. Uhum. Eles saíram da sobrevivência, passaram pela fase de transição e estão co-criando a realidade deles. Faz sentido para você, Maricela? Faz sentido, faz total sentido, Marcelo. E eu acho super. Acho que eu tô falando isso repetidamente, né? De que é muito interessante isso pra mim, particularmente. Em algum momento você comentou da questão do ponto do núcleo, né? De você estar no centro, né? Eu acho que isso é muito de você com você. Então a Isso. ideia é algo mais você começar em você, investir em você para depois você de alguma forma agregar e se envolver no Total. ambiente que você estiver, no espaço que você estiver, com quem você estiver, né, Marcelo? É isso. Isso não é romantismo. Não é romantismo. Não, pelo Teve um contrário, é presidente de muito uma mais empresa. racional. Acho que seria até Eu muito mais estava racional do que atendendo emocional, um né? presidente de uma empresa, Maristela. Eu vou dar um exemplo claro agora. Dois exemplos claros, posso? Claro, por favor. Para quem está escutando, fala: caraca, isso não é romantismo, é filosofia. Não que filosofia não seja, é muito legal. Sim, Mas legal a filosofia, mas eu quero trazer para a prática. Vou dar dois exato. exemplos. Estava atendendo o presidente de uma empresa em Mogi. Ele falou para mim: Marcelo, como é que eu faço se eu dei um comando, uma orientação para minha equipe comercial, passou aqueles dias, eles retornaram, não me devolveram o que eu queria. Aí a gente combinou um novo prazo, passou de novo, não fizeram o que a gente combinou. Ou seja, eles estão não cumprindo tudo que a gente combina. Cara, eu fiz uma pergunta para ele, né? Falei: ô fulano, como é que é a sua relação com seus filhos? Que eu sei que ele tem duas filhas de 4 anos, né? Quando você fala para elas tomarem banho, quando você fala para elas, sei lá, ir comer, elas te respeitam, isso é um combinado, funciona bem? Eu falei: imagina, elas vão dormir na hora que elas querem, todo dia a mesma coisa, fica gritando. Eu falei: cara, se você não consegue comandar, não é nem controlar, mas está no comando das suas filhas de 4 anos, como é que você quer liderar uma equipe? Percebe? Percebe a Perfeito. distância, Maricela, que a gente está? E um exemplo agora do eu, né? Desse eu, né? Poderia dar exemplos meus, tá? Vou dar exemplo de um outro COO de uma empresa do varejo que a gente atendeu. Eu vou dramatizar um pouco, mas é para ajudar a trazer de uma forma clara, sabe? No meio do processo de mentoria dele, ele descobriu que adorava desafios. Perfeito, não tem problema nenhum com isso, ok? Um pouco mais para frente, ele descobre que tinha sido desafios muito difíceis e que ele criava os desafios. Cara, como assim? Aí mais para frente ele percebeu que ele criava os desafios para ele resolver. Porque quando ele resolvia, ele ganhava estrelinha. Parabéns, olha como você é inteligente, você resolveu o problema. Claro que isso não era consciente, Marcelo. Eu estou falando de um ser humano, como todos nós, que está dentro de um movimento inconsciente, dos seus mecanismos ali, do que foi aprendendo ao longo da vida, dentro de uma empresa, criando problema para resolver. E aí, mais para frente, ele percebeu que, na verdade, ele queria fazer o turnaround de uma empresa para superar e receber o reconhecimento dos pais. Eu resumi muito a história. Uau. Caraca! Imagine, Maristela, se for contratar alguém aí para a rádio de vocês, para o instituto de vocês, e ele chegar na entrevista para você e falar assim: ó, Maristela, é o seguinte, eu vou criar um monte de problema que eu quero resolver para vocês me elogiarem e eu me sentir visto, me sentir reconhecido, com afeto. Você contrataria essa pessoa? Que nível, hein? Percebe? Mas é isso, as empresas estão contratando nós, todos nós temos essas histórias. Sim. Por enquanto a gente separar esse lado humano do profissional que está dentro de uma empresa, ou esse lado humano numa relação afetiva amorosa, a gente não observa o ser humano da forma que ele é. Isso para mim é uma liderança humanizada. É só eu lembrar que na minha frente tem um ser humano. Ainda assim eu vou ser firme, ainda assim eu posso demitir, ainda assim eu posso dar feedback, me Exato. posicionar, discordar. Percebe? Então, esses são exemplos claros que tudo começa em mim. Quanto mais esse diretor da empresa ou o presidente da outra trabalhar o autoconhecimento, mais ele vai se tornar líder de si. Quanto mais líder de si, você vai ver que são aquelas pessoas que só de olhar traz uma firmeza, traz uma presença, chega no lugar, tem um negócio diferente ali. Sim. Aí elas inspiram outras naturalmente, Exato. não porque está uma posição hierárquica, simplesmente porque as pessoas gostam de estar em volta dessas pessoas. Ela passa a ser líder de outros. Com o tempo, essas pessoas começam a aprender com ela e ensinar outras a se tornar um líder de líderes, e assim vai indo. Então, para mim, quando você traz esse eu no centro, eu estou nesse movimento, tá? Inclusive, a minha palavra que veio para mim é epicentro.
Eu vi meu epicentro, eu falei, cara, que incrível, eu quero ir nessa direção. Quanto mais próximo eu estiver dali, eu acredito que o ser humano melhor é você, consequentemente, o melhor pai, o melhor líder, o melhor marido, e Com assim vai. certeza, com certeza. E assim segue a conexão que só vai crescendo ainda mais, né, Marcelo? É isso. Incrível. Isso é ampliação da consciência. Nada mais do que isso. É só me conhecer um pouquinho melhor. E aí eu começo a sair de mim, começo a sair do meu ego, começo a ver o impacto que eu causo nas Exato. pessoas, começo a me relacionar com a natureza de uma forma E como melhor. você disse, flui tudo muito natural. Começa a ser natural, porque é natural. Na verdade, a É gente que pra está ser com assim, fluxo. era Não pra é ser para assim. acelerar nada, é só soltar o freio. Era pra... O natural é esse, Marcelo. Sabe Exato. quando você está na estrada livre, você olha do outro lado, tudo travado? As pessoas falam, nossa, ainda bem que a gente está no contrafluxo. Está errado. Você está no fluxo, o fluxo é livre. Os outros que estão no contrafluxo travado. Exato. É isso. E isso não é filosofia, tem gente vivendo disso. Eu conheço diversas e eu cada vez mais me aproximo desse lugar. Eu acredito que é possível viver de forma consciente, próspera e plena. E é isso meu dia a dia. Viver isso o máximo que eu puder, levar isso para meus filhos, para as empresas, para os meus amigos, para os meus clientes. Perfeito. Arrasou, Marcelo. Onde é que a Obrigado. gente te encontra? Como que a gente pode te acompanhar? Puxa, tem algumas formas, né? Primeiro pelo canal de vocês, agora com essa live. Nossa, super gratidão, que eu acho que isso deve estar chegando a muita gente. Espero que realmente tenha inspirado um pouquinho, né? Mas dois Com canais, certeza. assim, que é fácil de me achar. Primeiro é o canal da Iluminata, Iluminata para Líderes, é uma empresa que está quase 20 anos no mercado, trabalhando com transformação por meio do autoconhecimento. O canal do YouTube é a Iluminata para Líderes. Iluminata é com 2 T's de tatu, tá? Iluminata para Líder é o canal do YouTube da Iluminata. Por que que eu falo para seguir lá? Tem mais de 15 mil pessoas lá já no canal. E é legal porque toda terça-feira eu faço uma live de 20 minutos ali, 30, Boa. para trazer coisas de liderança, coisas do dia a dia. Então, se você está dentro de uma empresa, é líder, quer se tornar, enfim, é empresário, lá é uma forma de ter conteúdo, tem podcast, tem um monte de coisa lá do Iluminata. E no meu Instagram, que é @marcelo.mentor, eu criei um trocadilho, Marcelo, um dia assim, do nada. Do nada não, de repente sim, do nada não, né? Que foi o liderando. É um trocadilho do liderando como líder errando. Então, assim, eu faço Boa. posts de 1 minuto e meio, onde eu mostro o líder errando, o líder um pouco mais assertivo, mais dentro desses 6 princípios, e às vezes ainda vem um mentor ali no meio dando algumas dicas. Então, são os 2 canais, as 2 formas de me acompanhar. Estou nas redes sociais, estou em congresso, estou dentro das organizações, estou por aí. Demais. Arrasou. Obrigada, Marcelo. A gente fica muito feliz. Para mim foi um prazer conhecer um pouquinho mais você, te entrevistar. E a gente está sempre de portas abertas, viu? Se puder voltar em outros momentos, a gente traz outros temas, outros Quero ir aí assuntos tomar um café, interessantes. conhecer mais com vocês também. Combinado. Obrigada, Marcelo. Obrigado. Obrigado a Pessoal, você, obrigado. Prazer imenso. Obrigado. Gratidão por me escutar. obrigada, pessoal. Obrigada por nos acompanharem, viu? Estamos sempre com o bate-papo vivenciando a partir das 15 aqui com vocês, tá? Durante o dia nós temos as outras programações que vocês já conhecem. E quem está agora caindo de paraquedas na nossa transmissão aqui no YouTube, assim que a gente encerrar, já fica salvo. Então vocês podem ficar aí, porque a gente vai encerrar e vocês podem assistir desde o início aí a entrevista que a gente teve hoje com o Marcelo, tá bom? Então já deixando nosso agradecimento novamente ao Pedro Morbach, nosso grande amigo, parceiro, uma grande referência que nós temos também, ao Manoel R. Moreira, nosso presidente idealizador da nossa MIPSE, o M6 Instituto de Produção Cultural. Então é isso, conheçam aí um pouco mais sobre a MIPSE, através do nosso site, nas nossas redes sociais. O Vivenciando, nós temos uma página também do Vivenciando, um site, tá bom? O Instagram do Vivenciando, no caso. Então nos acompanhem, estejam com a gente aí, tá? Muito obrigada novamente e obrigada, Marcelo. Obrigado, Marcela. Até mais, pessoal. Prazer. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.